Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Sétimo ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos, com o tema História, Cultura e Interdisciplinaridade. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer participar desse ciclo. Desde já agradeço a toda a organização pelo excelente trabalho executado. A comunicação que ora eu faço, ela tem por objetivo refletir sobre a revolta de 1924, ocorrida em São Paulo, no pano de fundo da disputa de poder entre as oligarquias, em especial a oligarquia cafeeira de São Paulo e a oligarquia mineira. É comum e se propagou desde a década de 30 a ideia de uma república do café com leite, de uma política do café com leite, através da qual Minas, o estado de Minas e o estado de São Paulo, associados, comandariam a política na Primeira República, em especial em sua segunda fração, a República Oligárquica. Essa ideia traz em si uma perspectiva de grande estabilidade e de previsibilidade para o exercício do poder por essas duas oligarquias. A pergunta, então, que o trabalho faz é: como, numa relação política de grande estabilidade, comandada pela associação entre a oligarquia mineira e a oligarquia paulista, permitiu que em 1924 ocorresse em São Paulo uma das principais rebeliões, revoltas, insurgências da Primeira República. Como é possível? Bom, primeiro, é importante que tenhamos em mente e possamos distinguir duas práticas. Uma prática discursiva com forte conteúdo moral, um modelo ético-político que impregnava o discurso de grande parte da elite cafeeira, da oligarquia cafeeira, um discurso presente na pauta do Partido Republicano Paulista e uma prática política desse mesmo Partido Republicano Paulista que se associava a oligarquias diversas, ignorando ou mesmo em confronto com esse discurso moral em favor da sua manutenção no poder. Então, há duas formas de se fazer política. Uma pautada por elementos ético-morais,
segundo a qual o poder derivaria desses elementos ético-morais, e outro político pragmático, segundo o qual havia que se negociar o poder para que a sua manutenção fosse garantida. Esse discurso, esses dois discursos, eles convivem no âmbito do PRP. Então, o próprio Partido Republicano Paulista, ele admite dois modelos de se fazer política. O primeiro modelo, a oligarquia paulista associa a si, ou seja, o modelo de se fazer política ético, moderno, ele é paulista. O atraso está presente nos outros, em especial em Minas. Esse é o olhar da oligarquia paulista para a oligarquia mineira e para toda a oligarquia brasileira. No contexto de 1924, há um dissenso entre as duas oligarquias, a mineira e a paulista. A oligarquia paulista, em divergência com a oligarquia mineira, permite que em seu seio o discurso ético-político ganhe força e a aversão ao modo mineiro de se fazer política, que na verdade é o modo mineiro e paulista, se torne mais evidente. É nesse contexto que uma das principais revoltas da Primeira República ela ocorre. Não seria possível uma revolta sediada no estado da principal oligarquia se houvesse unidade no interior desta oligarquia e, em especial, entre essa oligarquia, a paulista, e a oligarquia mineira. Então, a revolta de 1924, ela ocorre em São Paulo, poderia ocorrer em outros estados do Brasil, como 18 do Forte, ocorreu no Rio de Janeiro. Mas a revolta de 1924, ela é sediada em São Paulo, porque existem em São Paulo as condições necessárias para que essa revolta ocorra lá. E dentre essas condições necessárias é uma calorosa recepção por parte da oligarquia paulista do discurso moral cuja bandeira foi levantada pelos tenentes, ou melhor, pelos militares que lideraram a revolta de 1924. Então, a revolta de 1924, ela demonstra que inexistia um modelo político sólido, organizado
entre a oligarquia mineira e paulista, mas em especial que não havia, ou melhor, que havia dissenso no interior da própria oligarquia paulista. Muito obrigado. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. NUPAN, Núcleo de Patrimônio, Arquitetura e Memória Fluminense. Programa de Pós-Graduação em Patrimônio, Cultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Apoio Editora Cravo e Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.